Livro de 1 Samuel, capítulo 12, versículos 20 e 21, que diz assim: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Louvado seja Deus. Vamos estudar nesta noite a idolatria de Israel. O primeiro caso registrado na Bíblia em Israel, em que Israel, de modo global, envolveu-se com a idolatria, foi a adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Sinai, no Monte Sinai. Êxodo 32, versículo do 1 ao 6. Durante o período dos juízes, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos. Embora não haja evidência de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi, o final do reinado de Salomão foi marcado por frequente idolatria em Israel. Na história do reino dividido, todos os reis do reino do norte, Israel, foram idólatras, bem como muitos dos reis do reino do sul, Judá. Somente depois do exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. Vamos trabalhar nessa noite com 3 tópicos e depois vamos fazer uma aplicação. Primeiro tópico: as nações pagãs que circuncidavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Em outras palavras, quanto mais deuses, melhor. O povo de Deus sofria influência dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer aos mandamentos de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas. Então, esse primeiro tópico, nós já podemos ver que o elemento que, vamos dizer, Satanás usava era, digamos, o encantamento. O povo de Israel era encantado. Nesse primeiro tópico nós vemos que as nações pagãs eram nações politeístas, que adoravam vários deuses. E o que é que essas nações falavam, esses pagãos falavam para os israelitas? Como se dissesse: vocês só servem a um Deus, nós servimos a vários deuses. Quanto mais deuses, melhor. Porque eles não conheciam o poder de Deus, do Deus de Israel. Mas Israel conhecia. Então as nações pagãs encantavam o povo de Israel dessa maneira: quanto mais deuses, melhor. Então, o primeiro tópico já mostra isso. A quantidade de deuses fazia com que Israel ficasse fascinado, e por isso muitos se desviaram aos deuses das nações pagãs. Segundo tópico: os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam imoralidade sexual religiosa no seu culto, tendo para isso prostitutas cultuais.
Essa prática, sem dúvida, atraía muitos em Israel. Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões morais da sua lei, sem o que não haveria comunhão com ele. Então, o que podemos ver nesse segundo tópico? O fascínio, o encantamento que as nações pagãs e Satanás usavam. Deus, vamos dizer, o Evangelho é renúncia. Para seguir a Deus, tem que renunciar. E aqui nós vemos que o padrão moral de Deus era muito cobrado ao povo de Israel. Como Deus falou, diga a Israel, sede santo, porque o teu Deus é santo. Mas as outras nações não eram assim. Elas usavam o elemento da prostituição. Aí tinha as prostitutas cultuais. Então era isso que atraía o povo de Israel. Como vemos na introdução, na história do Antigo Testamento, em todas as épocas, praticamente em todas as épocas, só não achou evidência de idolatria na época do rei Davi e do rei Saul. Mas no final do reinado de Salomão, na época dos juízes, então praticamente 90% desse período foi seguido de muita idolatria. Então esses são os elementos que Satanás usava. Então nesse segundo tópico, nós podemos ver que Satanás usava as prostitutas cultuais em seus cultos, e isso era o que atraía o povo de Israel. Eu posso aqui dar um exemplo também. Há muitos anos, quando eu ainda não era evangélico, e existiam muitas festas naquela época, em terreiros, e aqueles pais de chiqueiro diziam assim: hoje vai ter festa no terreiro, e vai ter muita cerveja e muita mulher. Então era isso que atraía a gente naquela época, a velha criatura. Era a bebida e as mulheres. E nesse segundo tópico nós vemos que essa prática já é uma prática antiga, que Satanás usava na época do Antigo Testamento, nos cultos dos deuses pagãos, prostitutas cultuais que corromperam muito com relação a muitos dos israelitas. Vamos para o terceiro tópico. Por causa do elemento demoníaco da idolatria, ela às vezes oferecia, em bases limitadas, benefícios materiais e físicos temporários. Veja bem, em bases limitadas, benefícios materiais físicos temporários. Olha aqui, olha o que Satanás oferecia. São coisas temporárias. Então vamos lá. Os deuses da fertilidade prometiam o nascimento de filhos. Os deuses do tempo, sol, lua, chuva, etc., prometiam as condições apropriadas para as colheitas abundantes. E os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas. Daí, muitos se dispunham a servir os ídolos. Então, olha que coisa. Olha o elemento que Satanás usava através do paganismo. Benefícios temporários. E aí, como que era uma religião politeísta, onde serve a vários deuses, e aqui nós vemos o Deus da fertilidade, que prometia filhos às mulheres que eram estéreis. Aí nós temos, por exemplo, Sara, nós temos Ana, e tantas mulheres que não podiam ter filhos, mas não recorreram a esses deuses, mas sim ao Deus de Israel. Tinha também os deuses do tempo, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da chuva. Como que naquela época
O povo dependia muito da chuva, porque eles plantavam para sobreviver. Então, essas nações pagãs, elas usavam esse elemento politeísta para fascinar o povo de Israel. Tem aqui também o exemplo do Deus da guerra, que prometia vitória contra os inimigos. Então, era por causa desse fascínio, desse encantamento, ou seja, que deixava o povo de Israel encantado, e por isso muitos se desviaram para os deuses pagãos. Por exemplo, o rei Salomão, por que o rei Salomão servia a muitos deuses? O rei Salomão já foi por causa do sexo. O rei Salomão teve muitas esposas, muitas concubinas, e apaixonado por essas mulheres, ele servia aos deuses dessas mulheres. Então, era isso que encantava o povo de Israel. Israel ficava no centro, e essas nações ficavam ao redor de Israel. Então, o povo de Israel tinha que obedecer aos mandamentos de Deus, independente da situação. Existiam testemunhos fortes para que o povo de Israel não cedesse a esses encantamentos. Como eu acabei de falar, Sara, por exemplo, Deus prometeu a Abraão e Sara ficou grávida e deu à luz a Isaac. Uma história muito conhecida do povo de Israel. Teve Ana também, que sofreu bastante, porque não pôde dar um filho a seu esposo. Deus abençoou ela, abriu a madre dela, ela deu muitos filhos. Então, mas o povo de Israel era fraco também. Era fraco e cedeu a esses encantamentos, como nós tivemos aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo, servir a muitos deuses é melhor do que servir a um só. Segundo tópico, é o elemento da prostituição do culto. Uma vez que o culto ao Deus de Israel, o povo de Israel tinha que ser santo, senão não ia ter comunhão com o Deus de Israel. Então, as religiões pagãs, elas tinham na sua prática, no seu culto, prostitutas cultuais, mulheres bonitas, que atraíam o povo de Israel. E o terceiro tópico, nós podemos ver, os deuses da guerra, que prometia vitória, deuses da fertilidade, que prometia filho às mulheres, deuses do tempo, que fazia chover,